Pessoal, vamos falar então na aula de hoje sobre a fisiologia respiratória, né? O envelhecimento e a função pulmonar. Então, o que que acontece com o indivíduo idoso com relação à sua respiração, né? O processo de envelhecimento típico, né, que a gente já discutiu nas aulas anteriores, ele é caracterizado por uma restrição fisiológica, né? Ou seja, todos os sistemas do indivíduo começam a perder capacidade de funcionamento, né? Então eles vão ficando mais lentos ou mais fracos, perde um disso ou perde um daquilo e começam a ter algumas restrições, tá? Ou seja, o indivíduo começa a ter limitações, né, no seu funcionamento. Então, essas perdas fisiológicas, né, elas contribuem muito diretamente com a fragilidade física do indivíduo. E aí você tem três perdas principais, né? Uma é a integridade neural, que é o que controla todo o corpo do indivíduo, né? Então, se o sistema nervoso dele falha, né, ele começa a ter alguns prejuízos funcionais fisiológicos, né? Um outro é a resistência do aparelho locomotor, né? Capacidade de força, resistência, flexibilidade, que é o que determina a mobilidade dele, né? A independência dele. Então, a busca de alimento, aí ao banheiro, né? A comprar um pão na padaria se ele tiver com fome e tal. E a outra é o que a gente vai falar hoje, que é a capacidade aeróbia, né? Então, é aeróbio, na próxima aula a gente fala do cardiovascular, né? Então, você tem o cardiorrespiratório como um todo, que são uma das fragilidades que mais diretamente interferem no processo de envelhecimento, né? Todas as células do nosso corpo, né, utilizam oxigênio, tá certo? Para realização do seu próprio metabolismo, né? Então, nós somos seres aeróbios, né? Nós somos seres que, dormindo, nós utilizamos oxigênio, né? Então, para tudo que é função do nosso organismo, a gente precisa do oxigênio. Então, nós somos seres aeróbios. E, consequentemente, né, todas as células do nosso corpo utilizam, então, oxigênio para realizar suas funções, né, para ter o seu metabolismo acontecendo. E, consequentemente, vai produzir, então, dióxido de carbono, né? E o sistema respiratório é o que vai fazer esse mecanismo, né? Vai pegar o oxigênio, né, que a gente precisa para todas as células trabalharem, né, e vai, né, eliminar então o CO2, tá certo? Então o sistema respiratório tem essa função, né, de repouso em exercício, né, do mais jovem ao mais idoso, fazer essa troca entre oxigênio e CO2 no nosso corpo, né? E aí, o sistema circulatório, que a gente fala na próxima aula, tá? Faz todo esse trabalho, né, de levar esse oxigênio, né, às nossas células e também de pegar o CO2 dessas células e remover, né? Então, quem faz esse trabalho é o meu sistema circulatório. O respiratório faz a troca, e o circulatório, lá na célula, faz a troca também, né? Então a gente tem aí dois tipos de trabalho para isso acontecer. E aí, com o envelhecimento, né? O pulmão diminui a via aérea, ou seja, a quantidade de espaço por onde vai passar o ar fica reduzido, né? O tamanho do espaço. Diminui a elastina, aumenta o colágeno, ou seja, esse pulmão vai ficando mais rígido, menos elástico. Ocorre estreitamento de bronquíolos, aumenta os ductos alveolares, então fica aquele alvéolo grande, consequentemente reduz a superfície de contato do alvéolo com o oxigênio, o que faz captar menos oxigênio, né? E os sacos alveolares vão ficando achatados, ou seja, vai entrar menos ar, né, nesse saco alveolar. E, consequentemente, eu vou absorver menos oxigênio nesse sentido. Essas são as alterações anatômicas, né? Porque nós temos também as alterações o quê? Fisiológicas, né? E aí você tem diminuição do tecido elástico do pulmão, que vai fazer o quê? Diminuição da difusão de oxigênio, né? Menos oxigênio do ar vai passar para o meu sangue, né? Diminui o fluxo expiratório,
Então, eu não vou ter tanta capacidade de expirar o ar que entrou no meu pulmão. E diminui o número de atividade das células mucociliares, que são células presentes nos meus bronquíolos, né, que fazem a eliminação, né, de substâncias não desejáveis, partículas de poeira, partículas de alguma coisa que entrar no meu sistema respiratório que não for condizente com a sua fisiologia. A parede torácica, né? O indivíduo vai envelhecendo e essa parede torácica começa a calcificar, né? Então ela recebe um processozinho lá de calcificação das cartilagens costais, né? Ou seja, essas cartilagens costais ficam bem na frente do nosso tórax, né? Para quem lembra aí lá da anatomia, uma partezinha transparente que une a costela ao externo, né? E a articulação da costela com a vértebra também fica calcificada. Costovertebral é o nome dessa articulação. Então a costela sai do externo e faz esse arco todo no tórax e articula com a minha vértebra. E essa articulação costovertebral é uma articulação sinovial, ela é móvel, né? Ela permite a movimentação da minha costela para cima e para baixo, fazendo com que ocorra a expansão do meu tórax, né, para que entre mais ar no meu pulmão. E com a calcificação dela, a movimentação fica reduzida, né? Então, esse enrijecimento da caixa torácica começa a ser prejudicial para o indivíduo. E aí, uma alteração bem significativa, né, que são os músculos respiratórios, né, que diminuem a massa muscular do indivíduo, diminui a força com o envelhecimento, né? Consequentemente, diminui a força de tosse. E a tosse ela é importante para a gente expulsar partículas não desejáveis ao meu sistema respiratório, né? E fica mais complicado. Então, com isso, eu começo a utilizar mais os músculos respiratórios acessórios, né? São escaleno anterior, médio, posterior, né? O esternocleidomastoide, tá? Platisma, são músculos que estão aqui no meu pescoço, né? E que são músculos acessórios, né? Dessa respiração. O diafragma do indivíduo perde cerca de 25% da sua capacidade, né? Ou seja, eu tenho 25% menos de capacidade de respirar com o diafragma, né? E aí eu começo a respirar com o abdômen, né? Então, eu perdendo capacidade de trabalho do diafragma. Ou seja, aumenta a fadiga respiratória. O cansaço, né, respiratório. Então, você vê que o idoso às vezes está respirando assim, ele tenta puxar o ar forte, né? Ele cansa facilmente até de respirar. Então, são músculos que são importantes para a gente, né? E o trabalho aeróbio, né, o trabalho de qualidade aeróbio, no treinamento físico dos indivíduos adultos, ajuda a retardar esse processo de perda de força muscular, perda de capacidade de movimentação torácica, né, de enrijecimento torácico, né, favorecendo o prolongamento, né, da capacidade pulmonar do indivíduo com o envelhecimento, tá? Volumes pulmonares, né? Falando da fisiologia do pulmão desse idoso, você tem que o volume de ar nos pulmões, né, eles são categorizados em quatro volumes, né? Eu tenho o volume corrente, eu tenho a reserva inspiratória, o volume de reserva expiratório e o volume residual, tá? A maioria desses volumes pulmonares muda muito pouco com o envelhecimento. Então, a capacidade do meu corpo não muda tanto, né? Fazendo a leitura do registro, né, de uma respiração, né, eu vou começar aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, início do registro. Inspirou, expirou. Então, subiu o gráfico, inspira. Abaixou, expira. Inspira, expira. Inspira, expira, inspira e aí vai. Inspira, solta o ar. Puxa o ar, solta o ar. Então você vai tendo essa capacidade do seu pulmão.
Esse pequenininho aqui, ó, inspira e expira, refere-se ao volume de ar corrente. É um volume natural. 500 ml de ar, meio litro de ar entra no pulmão do indivíduo e sai a cada ciclo respiratório. Então, se você está em repouso aí agora, respirando normalmente, vai entrar 500 ml de ar e vai sair 500 ml de ar. Presta atenção, não estou falando de oxigênio, são 500 ml de ar, tá bom? E aí, se você precisar, em algum momento, respirar um pouco mais, que é aquela inspiração forçada que a gente faz, puxa o ar com força, você além de 500 ml de ar, você ainda consegue inspirar mais 3 litros e 100 ml de ar. Esse volume que você consegue inspirar forçadamente refere-se ao volume de reserva inspiratório. Do mesmo jeito que eu inspirei 3.100, eu expiro 3.100. Expiro os 500 e ainda consigo expirar um pouco mais. 1 litro e 200 ml de ar que eu consigo jogar para fora além do que eu já inspirei. Isso é chamado de volume de reserva de expiração. Eu consigo ainda jogar para fora. Mais 1 litro e 200. E mesmo assim, né, ainda sobra no meu pulmão um volume residual de mais 1 litro e 200 ml de ar. Ou seja, eu tenho uma capacidade pulmonar total, né, de 6 litros, tá? De 6 litros de ar no meu pulmão, somando o volume residual com o volume de reserva de expiração, com o volume corrente e com o volume de reserva de inspiração. Então, meu pulmão tem uma capacidade de 6 litros de ar, não é de oxigênio. Mas em vida eu consigo usar somente 4 litros e 800. Esse espaço aqui, ó, refere-se ao volume residual, que eu não uso. Se eu morrer, eu vou ficar com 1 litro e 200 ml de ar na minha capacidade, no meu trato respiratório, que a gente chama de espaço morto anatômico, né? Ou seja, desculpa, ali não tem vida, não tem troca gasosa no brônquio, na traqueia, nos bronquíolos, não troca os gases. Então é um espaço morto ali, né? Fisiológico, é um espaço anatômico que não tem função fisiológica a não ser conduzir o ar até a porção de troca gasosa que é no alvéolo, tá? Então essas são as capacidades do meu pulmão e os volumes pulmonares, né? O volume corrente, né, que são aqueles 500 ml de ar que entra e sai durante uma respiração normal, né, a cada ciclo respiratório, né. O volume corrente é a minha frequência respiratória, né, é aquela parte que entra o ar e sai o ar de 500 ml, né. Ele é pouco afetado, tá, com o treinamento ou com o envelhecimento. Então, ou seja, eu vou pegar o Borgin sedentário e idoso, o volume corrente dele é de 500 ml de ar. Se eu pegar o Borginho jovem e atleta, né, eu também vou ter cerca de 500 ml de ar entrando no meu pulmão a cada respiração. Ah, Borginho, mas então por que que o velho consegue captar menos e o jovem mais, ou o atleta menos, o atleta mais e o não atleta menos? É justamente porque o atleta treina o corpo dele fisiologicamente a absorver mais oxigênio do ar que está entrando. Então, entram 500 ml de ar no Borginho sedentário e no Borginho atleta, né? Esses 500 ml de ar que entrou tem X de oxigênio. O atleta capta 90% desse X e o sedentário capta 50% desse X, por exemplo, né? Dei números aqui aleatórios só para exemplificar. Então, o oxigênio presente no ar que entra no pulmão de um sedentário e no pulmão de um atleta é o mesmo, mas o atleta consegue retirar mais oxigênio do ar que entrou, né?
Isso é chamado de capacidade aeróbia, tá certo? Volume de reserva inspiratória, aqueles 3 litros e 100 que eu posso inspirar a mais, né? E o volume de reserva expiratório também não muda em nada, tá bom? Nem com envelhecimento e nem com treinamento. Volume residual, né? Se eu for pensar em um idoso não fumante, saudável, né? Esse volume residual, ou seja, aqueles 1,2 litros que fica ali no pulmão do cara e na parte anatômica, muda muito pouco com o envelhecimento, né? Mas em indivíduos sedentários e fumantes, né? Deixei aqui anotado para você. Em indivíduos sedentários e fumantes, o volume residual aumenta ligeiramente com o envelhecimento, né? Então vai ficar mais ar, né, preso ali no pulmão do indivíduo, no espaço anatômico, sem ser utilizado, tá? Já falamos aí da troca gasosa, né? Eu deixei escrito aí para alguns relembrarem esse processo, tá? A troca gasosa, né, com o envelhecimento, aí aqui tem uma parte importante, né? Essa troca gasosa diminui em eficiência através dos anos, né? A pressão pulmonar e a resistência vascular do pulmão aumentam, né? Mesmo na ausência de doença arterial, né, do coração do indivíduo, o que faz com que esse indivíduo tenha captação menor, né, de oxigênio. Essas mudanças podem ser atribuídas a mudanças na circulação sistêmica relacionada à idade, tá? A capacidade de difusão pulmonar do oxigênio é menor entre o idoso, né, ou entre os idosos em comparação aos jovens. Ou seja, a capacidade do oxigênio difundir do pulmão para o vaso sanguíneo que está lá no pulmão, ela é bem menor. O exercício crônico, ou seja, de anos e anos e anos, tem pouca influência no sistema de trocas gasosas, tá? Isso aí a gente já falou. Ventilação, que é isso, né? O ar entrando e saindo, eu já falei disso aí para vocês, né? Então, opa, não só a ventilação pulmonar durante o exercício intenso, cerca de 90% da frequência cardíaca máxima dos indivíduos, em homens e mulheres diminui com o envelhecimento, né? Como também se recupera mais lentamente em pessoas mais idosas não treinadas, tá? Então, aqui a gente percebe claramente a importância do treinamento físico com o indivíduo adulto, né? Para prevenir justamente com o processo de envelhecimento, né? Redução na ventilação pulmonar, redução na capacidade de absorção de oxigênio, né? Porque o indivíduo que não treina, ele perde capilares pulmonares, né? Então, aqueles vasos sanguíneos que fazem a troca gasosa, eles morrem, eles são perdidos, o que deixa um grande número de espaços alveolares ventilados com ar, porém deficientemente perfusos, ou seja, deficientemente em contato com vasos sanguíneos. E isso aumenta o espaço fisiológico morto, né? Então, aquele 1,2 litros é isso, é esse espaço fisiológico aqui, né? Esse espaço de troca gasosa que vai ficar morta, né? Naquele processo. Né? Somando com bronquíolos, brônquios e traqueia, que é o espaço anatômico morto, né? Você tem um espaço muito grande, ventilado, ou seja, com ar, né? Porém, com uma deficiência na capacidade de absorção do oxigênio, né? Então a gente já falou disso aqui, ó, né? A ventilação, opa, desculpa, a ventilação, né? Ela, com o envelhecimento, você perde a elasticidade do tecido muscular, né? Aumenta colágeno, perde elastina, as paredes torácicas ficam calcificadas, né? Então reduz a movimentação, o que resulta em um aumento no trabalho envolvido na respiração. Como o indivíduo perde massa muscular e perde força, prejudica todo o processo, né? E aí o custo da respiração em um determinado tipo de exercício, por exemplo, é mais elevado para as pessoas mais idosas. Aumenta cerca de até 5% a cada ano de envelhecimento desse indivíduo. Então, de 60 para 65, eu posso ter aí 25% de um custo a mais na respiração, né?
Somando isso com uma redução de 25% da capacidade diafragmática, você vai ver que a respiração desse indivíduo ela é bem mais complexa, né? E não atinge tanta perfeição, né? Bom, é isso aí. Capacidade aeróbia, já falei para vocês aqui, né? Capacidade aeróbia é a capacidade do aparelho respiratório, principalmente, em oferecer sangue e oxigênio aos tecidos ativos, né? E a capacidade desses tecidos em utilizar o oxigênio, né? E substratos energéticos para a realização de trabalho durante algum esforço físico, né? Como glicose, proteína, gordura e aí vai, né? Como que eu determino a capacidade aeróbica, né? Ou seja, o consumo máximo de oxigênio do indivíduo, ou seja, o que todo mundo fala na educação física de VO2 máximo, né? Pode ser alcançado durante o trabalho físico dele, né? Eu vou determinar a capacidade aeróbica medindo esse VO2. Quanto mais alto for o VO2 dele, maior é a capacidade aeróbica, né? E aí tem vários testes, né, para você determinar o VO2 máximo do indivíduo, né? A quantidade de oxigênio que ele pode consumir, né, durante uma atividade física, né? O teste indireto, né, é, bem usado, bastante usado, é o teste de Cooper, né, que o indivíduo vai correr por 12 minutos e a gente vai medir a distância percorrida por ele, né? Uma corrida numa velocidade normalmente constante, tá? E aí o indivíduo tem uma determinada distância percorrida e aí com essa distância percorrida, né, eu vou calcular, né, ou jogar numa tabela que eu já vou te mostrar e determinar qual é o VO2 dele, né? Grande parte dos estudos mostram para a gente que esse VO2 máximo do indivíduo diminui em uma taxa aproximada de 10% por década, né, após o envelhecimento, ou seja, 1% por ano após os 30 anos de idade, né? Então pensa o Borginho com 30 anos de idade, né? A cada ano que eu vou passando, eu vou perdendo 1% do meu VO2 máximo, dessa capacidade. Ou seja, eu tenho 42 anos, então aproximadamente eu já perdi 12% do meu VO2 máximo, né? E isso é perceptível, tá? Mesmo eu não sendo sedentário, né, mesmo eu sendo ativo, a minha capacidade de manutenção de uma velocidade, ela diminuiu dos meus 30 anos para agora, com meus 42, né? A taxa de declínio varia muito, né? Contudo, os fatores do estilo de vida, como atividade física, podem influenciá-la significativamente. Então, vai cair a minha capacidade aeróbica, né? Mas ela vai variar de indivíduo para indivíduo. Você tem o fumante, o alcoólatra, o sedentário, o cara que não come bem, o cara que pratica atividade física, que nível de atividade física é praticado, né? Então você tem vários fatores que interferem nessa capacidade aeróbica, tá? Aqui, né, um gráfico mostrando justamente isso que a gente acabou de falar, né? O VO2 diminui com o envelhecimento, independente da quantidade de treinamento a que o indivíduo se submete, né? Olha só, atletas jovens, né? Branquinho aqui, atletas masters, tá? De pretinho, bolinha pretinha, indivíduos ativos, de quadradinho pretinho aqui embaixo, sedentários, e o quadradinho branquinho, sedentários com treinamento. Então, olha só os atletas, né, masters, olha só como ele declina. Olha o VO2 dele como permanece alto, mais alto do que um indivíduo sedentário, né? Ou pelo menos aí no mesmo patamar de indivíduos sedentários e jovens, né? Então você vai vendo aqui, ó, atleta jovem se tornando um atleta master, né, com o envelhecimento, tá? Então aqui você tem um atleta com 20, 30 anos de idade e aqui você tem o mesmo atleta master com 70 anos de idade. Olha o VO2 dele como é bem alto, né? Indivíduos ativos, tipo o Borginho, que não é atleta, é praticante de atividade física, né? Então olha aqui o VO2, né, com 20, 30 anos de idade. E eu me mantenho ativo, olha aqui com 70 anos de idade, o que que acontece com o meu VO2, né? Permanece alto, né? Mais alto do que sedentários que começam a treinar, né? Então você pega um indivíduo que é sedentário a vida inteira, com 40 anos de idade, o cara começa a treinar. Olha o VO2 dele, não altera tanto não,
né? A capacidade pulmonar dele não muda muito, não. Então o cara chega lá com 30, 40 anos de idade e fala assim, eu quero correr uma maratona com 35 anos de idade. Não vai melhorar tanto o VO2 dele, né? Vai cair, né? Mas cai menos do que cai com o indivíduo que é sedentário completo, né? Então essa é uma preocupação que a gente tem que ter com o treinamento desses indivíduos idosos, né? E a principal razão pelo qual o VO2 cai com a idade é que a frequência cardíaca máxima do indivíduo diminui com o envelhecimento, né? Parte do declínio dessa capacidade de absorção de oxigênio ocorre na redução da massa muscular, na capacidade de redirecionar o fluxo sanguíneo de órgãos para músculos ativos, na capacidade dos músculos em utilizar o oxigênio, né? E aí você tem essa redução dessa capacidade, tá? E aí você calcula, né, esse VO2 máximo aí para que você possa, né, ter aí a qualidade de trabalho de absorção de oxigênio do indivíduo, né? O exercício físico, né, o treinamento físico, embora não possa prevenir uma perda de VO2 máximo relacionada à idade, pode alterar substancialmente os níveis globais de VO2 máximo do indivíduo. Apesar de não afetar isso aqui, eu ainda posso manter níveis globais um pouco elevados, né? E aqui a tabela de classificação, né, do VO2 do indivíduo, né? E aqui tem a idade, você vai lá e faz o teste Cooper, né? E aí você faz o cálculo do Cooper, e aí você vem aqui com a idade, né? Tal, e aí você calcula qual é o VO2 dele, se é superior, se é muito ruim, regular, excelente, né? Isso é uma tabela de classificação, né? Para homens aqui em cima e mulheres aqui embaixo, tá? Tem outras disciplinas que vocês vão aprender a fazer o cálculo, né? Atletismo, treinamento esportivo, né? Dependendo da turma, até na fisiologia, dá tempo do professor falar sobre isso, tá bom? Capacidade anaeróbica, né? Que é a ausência de oxigênio nos processos, né, de fornecer energia. O glicose anaeróbica, né? O sistema de energia anaeróbico é que faz isso. Então, não é parte do nosso sistema respiratório, tá? Eu deixei aqui para você, né, lembrar desses aspectos aí de concentração de lactato no sangue, lá da disciplina de fisiologia do exercício que a gente estudou, né? Bom, é isso aí, pessoal, tá? Isso aqui a gente já discutiu também, fisiologia do exercício, né? Quanto maior a capacidade do indivíduo em absorver oxigênio, né, maior a remoção do lactato após exercícios de força, tá certo? Então deixei isso aí para você lembrar disso, né? Que a remoção do lactato sanguíneo, né, ela precisa, né, do VO2 máximo dele ser melhor, né? Passa a ser aí cerca de 50%, né, do VO2 máximo do indivíduo para remoção, né? Tá? E é isso, né, pessoal? Então a remoção do lactato, ela, né, serve para melhorar, né, o desempenho do indivíduo aí, né? Então você pode muito bem ter aí idosos com desempenhos anaeróbicos de exercício intenso, né? Apesar de diminuir, né, você pode ter aí alguns que tenham desempenhos significativos, tá? Principalmente se esse indivíduo idoso, né, adulto, né, mais idoso, possa treinar, né, desde a idade adulta até chegar na idade idosa com essa capacidade, tá certo? Espero ter facilitado o entendimento do conteúdo, né? Estou à disposição de vocês para qualquer eventual dúvida, só entrar em contato com o Borginha aí e preste bastante atenção que na próxima semana eu posto outra aula, se a gente ainda continuar nesse período de quarentena, tá? Vocês serão informados aí via app do Meu Universo, via redes sociais do próprio professor, @borgin11, é só seguir lá ou entra lá para ver. Eu vou postando vídeos e mensagens para que a gente possa manter essa comunicação aí, tá certo? Então tá. Grande abraço a todos e até a próxima.